18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 3 minutos. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado na melhor programação de Manaus, no melhor mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas, segunda-feira, em 7 de março de 2022. Hoje na apresentação, Artemisa Gadelha. Boa noite, Artemisa. Tudo bem? Boa noite, certo? Carlão. Boa noite. Tudo ótimo. Bacana. Muito bom estar aqui com você e para você também, que está ainda saindo do trabalho, no trânsito, na sua casa. Você está no melhor mix do Brasil. 6 e 3, estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. As principais notícias do dia você confere aqui no melhor mix do Brasil até às 7 da noite. 18 horas. Olha, mais um dia se passou sem que o governador Wilson Lima cumpriu aí a sua promessa de ingressar com uma ação no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, contra o decreto do governo federal que reduziu em 25% o imposto sobre produto industrializado, o IPI, e consequentemente as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Exatamente, Carlão. A ação que contesta a constitucionalidade do decreto está engavetada na Procuradoria-Geral do Estado. A promessa do governador de ingressar no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade foi feita em entrevista coletiva concedida no último dia 26 de fevereiro. Mas até agora, nada. O governador vem procurando minimizar os efeitos do decreto e chegou a afirmar que a redução do IPI foi feita na melhor das intenções. O fato é que a redução do IPI já está valendo desde o dia em que o decreto foi publicado no Diário Oficial, ou seja, desde o dia 25 de fevereiro já está valendo e trazendo impacto para algumas indústrias. O prefeito Davi Almeida, bancada do Amazonas no Congresso Nacional, presidente das principais entidades empresariais do Estado, presidente da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Manaus, assinaram uma carta aberta ao presidente Jair Bolsonaro alertando para os efeitos do decreto na economia amazonense e pedindo que as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus sejam preservadas. Isso mesmo, e nesse meio tempo, uma audiência entre a bancada amazonense no Congresso com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que aconteceria amanhã, dia 8, foi cancelada sem maiores justificativas. Olha só, e a assessoria do governador Wilson Lima confirmou que ele deverá se reunir na quarta-feira em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro. E uma das pautas é a redução do imposto de produtos industrializados, o IPI, e que inclui produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. E está confirmada também para amanhã, dia 8, uma reunião entre técnicos da Secretaria de Fazenda do Governo do Estado do Amazonas e os técnicos do Ministério da Economia para discutir os impactos do decreto da economia amazonense. Essa reunião deve abastecer de informações a reunião entre o governador e o presidente, que acontece essa reunião no dia seguinte, ou seja, na quarta-feira. Termisa, olha só, outro assunto que estará na pauta da reunião entre o governador e o presidente é a eleição deste ano. Wilson corre para receber o apoio de Bolsonaro para tentar a sua reeleição. Enquanto ele corre para tentar a reeleição, enquanto isso a Zona Franca de Manaus vai se fragilizando diante da insegurança jurídica em relação às vantagens comparativas e às constantes mexidas que o governo federal faz para enfraquecer o modelo. Mix. Olha só, profissionais da saúde com salários e direitos trabalhistas atrasados são barrados na Assembleia Legislativa do Amazonas. Eles tinham ido até lá para protestar em sessão especial de entrega de honrarias ao secretário de Saúde do Amazonas, Anuar Samad. Já na educação, sem conseguir marcar reunião com o governo do estado, professores descomemoram aí, com bolo de guaraná, o aniversário de 2 anos, sem resposta por uma audiência com o governador Wilson Lima. Segundo a categoria, em 42 anos de CITEAM, é a primeira vez que um governador se recusa a conversar com educadores. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odinei Araújo.
A semana começou com protestos na educação e na saúde contra o governo do estado. Logo cedo, às 8 da manhã, um grupo de professores ligados ao Sinteam, sindicato que representa os trabalhadores da educação no Amazonas, esteve em frente à sede do governo com bolo, balões, faixas e até música de parabéns. O motivo da festa foi descomemorar os 2 anos sem resposta por uma audiência com o governador Wilson Lima. O sindicato distribuiu fatias de bolo para quem passava na frente da sede do governo como forma de chamar a atenção para os 2 anos de espera por uma resposta para os mais de 100 ofícios pedindo audiência com o governador Wilson Lima. De acordo com o Sinteam, uma fatia do bolo estava reservada para o governador, o principal convidado da descomemoração, mas ele não apareceu. Ao invés disso, 3 viaturas da Polícia Militar estavam por lá para intimidar os manifestantes. Segundo a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, em toda a história do sindicato, nunca um governador se recusou a dialogar com os trabalhadores da educação, como Wilson Lima. É a primeira vez em 42 anos de história que este sindicato não é recebido pelo chefe de Estado. Infelizmente, o governador do Estado não mostra respeito pela categoria e nem pelo serviço público. Portanto, estamos aqui repudiando essa atitude do governador Wilson Lima. O governador do estado não responde mais de 100 ofícios que enviamos para que possamos sentar e negociar a nossa database, o retroativo da database de 2021, o nosso reajuste salarial de 17%, o aumento do nosso vale alimentação e a revisão do nosso PCCR, bem como o enquadramento na horizontal e vertical que estão atrasados desde 2018. Quem também resolveu protestar hoje contra o governo do Amazonas foram os trabalhadores da saúde. Um grupo de profissionais ficou sabendo que a Assembleia Legislativa do Amazonas ia homenagear o secretário Anuar Samad com a mais alta honraria do Legislativo amazonense, a medalha Rui Araújo. A proposta foi do deputado governista Dr. Gomes, que além da medalha, também propôs a entrega do título de cidadão do Amazonas ao secretário de Saúde, que é de Minas Gerais. Mas os trabalhadores foram barrados e impedidos de entrar na Casa Legislativa do Amazonas, conforme a presidente do Sindiprive, sindicato que representa os RDAs e trabalhadores terceirizados da saúde, Graciete Mouzinho. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, porque isso aqui é um órgão público e eu não sei porque nós fomos barrados por estar aqui. Eu, como representante do trabalhador, parabenizo o secretário de saúde por não pagar nosso ticket de alimentação, nosso risco de vida, por não dar um conforto para a gente descansar e uma comida decente, porque hoje o profissional recebe a comida cheia de tapuru, que é uma vergonha. Nós estamos nos sentindo humilhados, tá? Por um órgão público que não abre porta para que a gente possa entrar. O líder da oposição, deputado Wilker Barreto, se recusou a participar da solenidade e foi ao encontro dos trabalhadores. O parlamentar, que pediu a convocação do secretário de Saúde para prestar esclarecimentos sobre o atraso no pagamento de direitos trabalhistas e salários atrasados, repudiou a honraria a Anuar Samad. Isso aqui é uma vergonha, isso aqui é um assinte ao povo do Amazonas. O secretário de Estado que se recusa a sentar no sindicato, que não senta com o secretário estadual, que a saúde está em colapso, mas está aqui hoje, presidente, recebendo medalha da Assembleia Legislativa, tá, gente? É o meu repúdio. Quarta-feira, vamos ter votação de requerimento. Eu quero ver se o secretário de Saúde não virá aqui da Assembleia com devidos esclarecimentos. Eu peço desculpa, em nome da Assembleia, porque você está sendo barrado aqui de entrar no Parlamento Estadual também. É o mesmo que, junto com o governador, não pagam terceirizados, não pagam RDAs, que a saúde está um caos, que está em colapso, que é o mesmo que não recebe sindicato nem deputado, é o mesmo que não vem a esta casa para prestar esclarecimento. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha ele, o governador se recusa a conversar, a dialogar com os representantes dos professores, mas está com a agenda cheia de reuniões com os líderes comunitários da capital e também do interior. Wilson Lima faz campanha 24 horas por dia e esquece de administrar o estado. Está aí a explosão da violência. No governo de Wilson Lima, o Amazonas passou a ser o estado mais violento do país. A taxa de homicídio do Amazonas em 2021 foi a maior do
do país, com um aumento de 54% em relação a 2020, Artemisa. Mas não é só isso não, Carlão. Temos também vários problemas na área da saúde que o governo não foca nisso para resolver. Há trabalhadores terceirizados da saúde com salários atrasados, outros sem receber os benefícios como o auxílio alimentação. E o governador ainda deve um reajuste de 17% a todos os servidores da saúde. Isso tudo, é claro, reflete negativamente no atendimento dos pacientes nas unidades de saúde. Mas isso não interessa ao governador, infelizmente. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, hoje o nosso entrevistado é o deputado estadual e pré-candidato ao governo do Amazonas, Ricardo Nicolau, que semana passada deixou o PSD e se filiou agora ao Solidariedade. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa 18 horas. E nós vamos começar direto com uma pergunta importante que interessa, não é isso? Por que o senhor quer ser governador? E mais uma vez, boa noite, Ricardo Nicolau. Muito boa noite, para mim é um prazer poder estar aqui. Boa noite, Artemisa, Carlos, e é uma alegria poder estar aqui respondendo já essa pergunta de forma muito clara e objetiva. É justamente para mudar a realidade do povo do estado do Amazonas e mudar a situação que é relatada aqui todos os dias. Eu acabei aqui escutando o aumento da criminalidade. O Amazonas foi na contramão do que o Brasil todo, que diminuiu os homicídios violentos, o Amazonas cresceu em 54%. Então o Amazonas tem graves problemas na segurança, tem graves problemas na saúde, nas oportunidades para serem criadas pela nossa população. Falta efetivamente gestão, profissionalismo, falta planejamento e falta um governo que se preocupe com as pessoas e se preocupe com o futuro do Amazonas. Deixe de fazer a politicagem, deixe de trabalhar na sua cabeça só com política eleitoral e possa efetivamente governar o estado e fazer políticas que venham trazer um futuro melhor para a nossa população. Deputado, o governo do estado do Amazonas vem batendo vários recordes em relação à arrecadação. Mas, segundo o senhor, isso não vem refletindo na qualidade de vida da população, isso não tem sido investido na segurança, na educação, enfim. Na verdade, é um grave contrassenso. Um estado que bateu recorde em arrecadação, entrou no cofre do estado mais de 30 bilhões, embora a arrecadação direta foram de 28 bilhões, mais ou menos, mas tiveram empréstimos. Então o governo teve muito dinheiro e infelizmente, naquilo que ele gastou mal. Quando ele gastou mais de 2 bilhões de reais em segurança pública, mas não gastou de forma efetiva, porque na segurança pública os índices e os dados mostram que não foi efetivo. E infelizmente se faz segurança pública no Amazonas como se fazia 100 anos atrás, sem tecnologia, sem nenhuma estrutura, sem inteligência, polícia científica, sem as câmeras de reconhecimento facial que já deu certo em vários outros países. Singapura é uma cidade sem policiais nas ruas. Mas as placas, elas estão. E o policial, a gente tem um contingente hoje insuficiente e é preciso que a gente possa fazer. O policial, ele é fundamental, né? Os recursos humanos são fundamentais para qualquer área, qualquer serviço. E o policial precisa ser valorizado, precisa ter os instrumentos necessários para poder cumprir melhor o seu trabalho. Então você falava aqui, e eu escutava, da dívida que o Estado tem com alguns servidores na database. E o policial também que foi promovido, o policial ele foi promovido, mas não foi pago. Né? Do direito que ele tem de receber não foi cumprido. Imagine só que um cidadão que tem o direito, ele tem que ir na justiça para fazer com que o governo cumpra com o dever. Então é preciso que a gente possa trabalhar efetivamente de forma profissional e de forma planejada, né? Por que a gente consegue fazer
no setor privado, por que se consegue se fazer em outros estados, em outros países, e não se consegue se fazer no Amazonas? Ok, deputado. Oi, pode continuar, concluir. Não, tranquilo. Olha, continuando, inclusive, nessa questão aí específica da segurança pública, o senhor falou aí várias coisas com relação a isso. Agora, onde está a principal falha, deputado? Por que a criminalidade tomou conta do Estado, assim, de uma maneira tão violenta, tão forte, tão expressiva? Infelizmente, nós temos aí, primeiro, a falta de autoridade do governo do Estado. O governo do Estado perdeu as condições mínimas necessárias de cuidar da segurança das pessoas. Complementando, inclusive, o Carlão, o senhor acredita que as facções estão tomando conta do nosso Estado? Sem dúvida, elas estão muito mais organizadas do que propriamente o governo do Estado. Melhores aparelhadas, inclusive, né, se brincar, não, deputado? Infelizmente. Então é preciso que a gente possa ter tecnologia, instrumentos, coragem, determinação para enfrentar a criminalidade, né? E demonstrar de forma muito clara a autoridade do governo. Então o governo não pode ficar refém da bandidagem. Um dia desse eu ouvi um relato assustador, né, do cidadão que na sua área tinha uma delegacia e a delegacia fechou. Por que a delegacia fechou? Por falta de segurança. Então, como a gente pode aceitar isso? Então, falta os elementos necessários, falta autoridade, coragem, vontade de fazer e falta gestão. Não adianta você gastar mais de 2 bilhões em segurança, gastar mais de 550 milhões no sistema penitenciário, se esse recurso não for gasto de forma eficiente, se os resultados não forem satisfatórios. Então você vê aí os dados da segurança pública no Amazonas estão cada vez pior. Tem alguma coisa errada, lógico que tem coisa errada, e é preciso se enfrentar, verificar aonde está sendo feito, porque muitas vezes se gasta muito com aluguel de veículos, se gasta muito com alguns contratos, mas não se gasta com inteligência, com tecnologia, né, com a polícia científica, com a preparação e com novos profissionais, e aí esse desgoverno faz com que a gente tenha esses graves problemas na segurança e a população está aprisionada e os bandidos estão nas ruas. Nas pesquisas mais recentes para o governo do estado do Amazonas, o senhor aparece em 4º lugar. Como é que o senhor pretende conquistar o eleitor? O Solidariedade promete aí ser uma alternativa nessas eleições de 2022? Sem dúvida nenhuma, o Solidariedade terá um grande papel, né, nessa eleição de 2022. Pesquisa, ela é um retrato de momento. Tá? O que a gente tem sentido muito nas nossas visitas, tanto na capital quanto no interior, é que a população está muito desacreditada com a política, né? E com toda razão, está muito desacreditada. E ela quer buscar uma alternativa que seja viável, que seja confiável, que tenha experiência, que tenha projetos, que tenham programas, que tenham uma perspectiva melhor para a nossa população. Não dá mais para nós termos um estado de grande potencial, um estado rico, né? Rico por ter uma zona franca de Manaus, rico pelos minérios que tem, pelo potencial turístico, por todo o petróleo, gás, por todas as potencialidades do estado, com a população extremamente empobrecida e passando por necessidades. Prejudicada e muito. Então nós acreditamos em uma alternativa diferente que possa fazer com que o Estado se desenvolva e possa ter um novo futuro. Tá? E esse é um sentimento, que a população tem demonstrado. E eu quero poder colocar de forma muito clara as ideias, as propostas. A pré-candidatura nossa tem um papel fundamental, que é de colher informações, que é de escutar a população, que é de escutar segmentos, que é de ver a realidade de todos os setores para apresentar propostas, apresentar
programas que possam mudar de verdade a vida das pessoas. Ninguém aguenta mais passar pelo que nós estamos passando, porque a população já está no seu limite quando vai precisar de uma cirurgia e tem que entrar numa fila que leva mais de ano. Okay. Quando tem os problemas de infraestrutura, quando tem diversos problemas. Eu acho que a população pede e precisa de uma nova alternativa. Sem dúvida nenhuma. Deputado, estamos falando aí de campanha. O Solidariedade, ele tem pouco tempo de TV. A sua campanha, qual é a estratégia? O senhor já tem uma estratégia? Vai ser mais internet, rede social, corpo a corpo? Como vai se dar esse trabalho? Olha, todos os mecanismos são importantes. A rede social hoje, ela deu voz, deu vez para que a informação chegue de forma rápida e eficaz em todo o Amazonas. Mas é lógico que você precisa ter a sustentação de partidos, tempo de rádio, tempo de televisão para poder falar das suas ideias, das suas propostas e dos seus compromissos com a população. Nós vamos buscar os partidos, principalmente os partidos de oposição, para que nós possamos fazer uma coligação que tenha tempo suficiente para nós passarmos aquilo que nós desejamos, daquilo que nós sonhamos, aquilo que nós planejamos para o estado do Amazonas. Eu quero poder ter a oportunidade, que Deus possa nos dar a oportunidade de colocar a minha experiência como parlamentar, vereador, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, a minha experiência no lado empresarial, toda a minha vida eu vivi dentro de um hospital, dentro da gestão de um grupo empresarial que foi fundado pelo meu pai, o Dr. Luiz Fernando, e que hoje toda a nossa família vem desempenhando um bom trabalho. Quero poder, acima de tudo, colocar em prática aquilo que eu aprendi em casa. Já que o senhor aprendi tá falando... com meu pai, o Dr. Luiz Fernando, que é cuidar das pessoas. Já que o senhor está falando um pouquinho da sua trajetória, eu vou inclusive pegar carona com uma pergunta aqui do Carlão. O senhor está deixando aí uma reeleição de certa forma fácil para deputado estadual e quem sabe até uma eleição tranquila para deputado federal, para arriscar aí um cargo executivo. O senhor não teme aí ficar sem mandato? Não, eu acho, Artemis, que a gente precisa pensar mais em projetos e deixar um pouco a questão pessoal. Se eu pensasse somente em mim, talvez eu poderia ser candidato ao parlamento. Mas eu lhe digo que ao longo dos anos que eu participei como deputado estadual, eu fiquei cansado de dar murro em ponta de faca. Porque no parlamento a gente não tem a competência de fazer, de realizar, de mudar a vida das pessoas, de entregar. E eu, como a grande maioria da população, não me conformo e não estou satisfeito com o jeito e a forma de governar que vem sendo feita ao longo dos anos. Então eu precisava sair de uma suposta comodidade para ir para um desafio. É um desafio? É um desafio. Mas é um desafio que vai valer a pena. Vai valer a pena. E o Amazonas também tem muitos desafios. Eu acredito na força do trabalhador amazonense e eu acredito que o amazonense, as pessoas que vieram para cá para contribuir, unidos, podem fazer muito mais pelo Amazonas. Então, eu deixo, talvez, de ter uma eleição mais cômoda, mas cumprir aí com um sonho acalentado há alguns anos e um sonho de todos nós de vermos um estado melhor, mais forte, mais respeitado. O senhor já tem um candidato para o Senado, deputado? Não, nós estamos trabalhando dentro da nossa coligação. Nós queremos participar, o Solidariedade, dos cargos de governador, de senador, deputado federal e deputado estadual. Então nós vamos buscar as alianças possíveis dentro de uma lógica, né? Eu não iria fazer uma aliança com quem eu não acredito.
com quem eu não acho que seja bom para o estado do Amazonas. Deputado Ricardo Nicolau, o senhor que é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, gostaria de agradecer a sua participação aqui no 18 Horas. Por favor, as suas considerações finais. Olha, eu que agradeço muito a oportunidade, estarei sempre à disposição para poder conversar, poder falar, usar as ondas da rádio para levar as informações à população daquilo que nós estamos fazendo e, acima de tudo, aquilo que nós pensamos para um Amazonas mais forte, respeitado, porque eu tenho a certeza que o Amazonas merece e o Amazonas pode muito mais, pode ter um futuro muito melhor. Eu acredito nisso e nós vamos trabalhar até o último instante para levar essa mensagem à população. Muito obrigado, uma boa noite ao Carlão e a você. Obrigado. Muito obrigada. Na entrevista de hoje, ouvimos então o deputado estadual Ricardo Nicolau, ele que é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. 6h28, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, agora nós vamos falar de um assunto que vem preocupando as autoridades de saúde. Isso porque o Amazonas tem mais de 35 municípios com esquema vacinal contra a Covid-19 menor que 50%, Artemísia. São mais de metade dos 62 municípios do nosso estado. Técnicos da saúde foram enviados hoje para 7 desses municípios com o objetivo de fortalecer as ações de controle da Covid-19 nessas localidades e intensificar a vacinação contra a infecção. Os detalhes vamos conferir agora na reportagem de Nathalie Moraes. 35 dos 62 municípios amazonenses têm menos de 50% da população totalmente imunizada contra a Covid-19. Os dados são do vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Segundo a FVS, o Amazonas tem apenas 59,1% da população total com o esquema vacinal completo, isto é, com as 2 doses mais a dose única aplicada. A situação mais crítica é a do município de Ipixuna. Segundo dados do vacinômetro, apenas 25,9% da população do município está com o esquema de imunização completo. Santa Isabel do Rio Negro também está na lanterna do ranking de imunização estadual. Por lá, apenas 29,3% recebeu as 2 doses ou a dose única da vacina. Já na outra ponta da tabela, entre os municípios que estão mais avançados na imunização, estão as cidades de Silves, Tefé e Jutaí. Hoje, uma nova equipe de técnicos em saúde foram enviados para 7 municípios do Amazonas, que integram o grupo de 35 municípios prioritários com cobertura vacinal contra a Covid-19 abaixo de 50%. Os técnicos seguem hoje para os municípios de Manacapuru, Beruri, Tefé, Capiranga, Japorá, Maraã e Uarini, retornando para Manaus no próximo dia 12 de março. O objetivo, segundo a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, é fortalecer as ações de controle da Covid-19 nessas localidades e intensificar a vacinação contra a infecção nestes municípios. Entre os municípios que já foram visitados, os desafios são semelhantes e envolvem principalmente falta de conectividade com a internet para inserção de dados das fichas de vacinação em sistemas de informação. Inclusive, a situação é tão complexa que já recebemos algumas fichas para dar suporte à digitação, vinda de municípios. São 35 municípios prioritários com cobertura vacinal contra a Covid-19 em até 50% que estão recebendo os técnicos em saúde. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h31 em Manaus. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para esta noite de segunda-feira e madrugada de terça. Tempo e temperatura com Artemísia Gadelha. Previsão do tempo. Carlão, hoje o dia foi de muita chuva, céu nublado e olha, promete continuar por essa noite e também pela madrugada. Olha, mínima de 24 graus e máxima de 32 graus, com a umidade chegando, podendo chegar aí 95%. Estamos respirando água, Carlão. Isso mesmo. Mix.
Olha, o nível do Rio Negro subiu mais 8 centímetros de ontem para hoje. Só este mês o Rio Negro já subiu 49 centímetros e a cota no Porto de Manaus é de 24 metros e 95 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E o governo do estado do Amazonas faz pirueta nessa estatística aí ao comparar dados dos primeiros dias de janeiro e fevereiro deste ano para tentar mostrar a redução de 24% no número de assassinatos no Amazonas. A ideia é fazer a população acreditar que a implantação do programa Amazonas Mais Seguro do governo do estado tem dado resultados positivos, Artemisa. Isso mesmo, Carlão, mas esses dados da própria Secretaria de Segurança revelam que os assassinatos aumentaram em Manaus mesmo após o programa milionário lançado por Wilson Lima. Vamos conferir na reportagem de Odinei Araújo todos os detalhes. Na sexta-feira passada, o governo do Amazonas divulgou nota em que comparou dados do início desse ano com agosto do ano passado para tentar mostrar que o estado registrou uma redução de 24% em crimes de homicídio, como resultado da implantação do programa Amazonas Mais Seguro. A nota do governo, publicada no site oficial do estado e em vários sites de Manaus, cita dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública com a comemoração do secretário de Segurança, General Carlos Alberto Mansur, com o êxito das ações integradas. Ainda segundo a nota, entre os dias 1º e 15 de janeiro de 2022, o Amazonas registrou 60 assassinatos. Nesse mesmo período, no mês de fevereiro, também desse ano, foram registrados 45 homicídios. Já esse resultado, segundo o governo, revela uma redução de 25% no estado, analisando o período de 15 dias dos 2 primeiros meses, segundo os dados do CIESP. Mas a pirueta estatística do governo não bate com os dados oficiais da própria Secretaria de Segurança do Amazonas. De acordo com os números postados no site da Secretaria de Segurança do Estado, o número de homicídios em Manaus cresceu 45% em janeiro desse ano, na comparação com janeiro do ano passado. Foram 74 casos contra 51 no ano passado. Os dados oficiais no site da Secretaria vão além e mostram que o número de assassinatos aumentou em Manaus e se manteve na mesma média no interior do estado, mês a mês, desde que o governador Wilson Lima lançou em julho do ano passado o programa Amazonas Mais Seguro. De acordo com os números da Segurança Pública, ao invés de baixar, os assassinatos só aumentaram após o lançamento do programa. Foram 98 homicídios em Manaus em agosto, 101 em setembro, 99 em outubro, 114 em novembro e 106 assassinatos em dezembro do ano passado. No interior, também não houve redução no mesmo período. Foram 35 homicídios em agosto, 33 em setembro, 49 em outubro, 35 em novembro e 33 em dezembro. Ainda conforme os números postados no site da Secretaria de Segurança Pública, o Amazonas teve 1.487 assassinatos em 2021 contra 954 em 2020, um crescimento de 55,87%. Além disso, o índice de crescimento foi maior ainda em Manaus, que teve 1.072 homicídios contra 657 em 2020, ou seja, 63,16% a mais só na capital. O professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, diz que pior do que tentar enganar é achar que com publicidade se resolve o crime. Embora ele tenha o apoio da Assembleia, embora ele tenha dinheiro para gastar, com publicidade você não resolve problemas. Você resolve problemas, primeiro, fazendo bons diagnósticos sobre o problema. O que tem faltado nesse governo é fazer bons diagnósticos. Não se sabe com clareza a tipologia desses crimes. A gente sabe que tem um volume de morte, de homicídios, que tem sido atribuído às organizações criminosas.
se você não tiver um bom diagnóstico, você não consegue fazer um bom tratamento do problema. Então é preciso que o governo do estado invista recursos públicos em um bom diagnóstico sobre a situação da violência, para poder entender quem é que está morrendo, quem é que está matando e quais as motivações e onde está ocorrendo. Quando lançou o programa Amazonas Mais Seguro em julho do ano passado, o governador Wilson Lima falou em investimentos de 280 milhões de reais, implantação de um sistema de câmeras e concurso público. O 18 Horas tentou saber com o governo por que os assassinatos não reduziram oficialmente após o lançamento do programa, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E agora vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 Horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cadu. a todos. Vamos falar de política, gente. Vamos, queremos saber inclusive dessa corrida presidencial. Podemos foi realmente abalado aí com as declarações do deputado Mamãe Falei? Isso afetou inclusive a candidatura de Sérgio Moro? Que fala, hein? Que fala, né, Carlão? Terrível isso. Que fala foi aquela. Espero que os nossos amigos ouvintes saibam do que a gente vai falar agora, né? O deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, o nome dele é Arthur Duval, mas é conhecido como Mamãe Falei, porque ele é youtuber, colocou o Podemos em uma situação muito difícil, sendo obrigado a se aproximar de outros partidos para não deixar afundar o sonho de ter um candidato próprio à presidência da República. Na verdade, Artemisa, ele colocou a pré-campanha de Sérgio Moro em queda livre. Alguns estão dizendo que foi a pá de cal. Era o que precisava, né, Cadu? Era o que precisava para isso acontecer. Arthur Duval seria candidato a governador de São Paulo pelo Podemos e daria palanque a Sérgio Moro. Por causa desse episódio horrível, machista, sexista, nojento, em que ele afirmou, entre outras coisas, que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. A campanha de Sérgio Moro está comprometida no principal colégio eleitoral. Se já era difícil manter a liderança no grupo da terceira via, agora ficou pior. Ele pode perder espaço para Ciro Gomes, dependendo de como ele vai reagir aos ataques que vêm do colega aí de partido. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, 12 deputados estaduais entraram com representação contra o Mamãe Falei. E assim, o MBL, Movimento Brasil Livre, aquele grupo que liderou os movimentos de 2017 ou de 2013, grupo que está apoiando Sérgio Moro, segue colecionando falas e colecionando atitudes que revelam um grupo de moleques de sapatênis dentro da nossa política. Falando em política, Artemisa, o ex-presidente Lula esteve hoje aí em Manaus, na volta do México, onde ele cumpriu a agenda de pré-campanha. Ele fez uma parada técnica em Manaus para abastecer a aeronave e, na ocasião, conversou com parlamentares locais, entre eles o deputado federal Marcelo Ramos, o senador Omar Aziz, e o deputado estadual Sinésio Campos. Marcelo Ramos disse que o ex-presidente Lula reafirmou o compromisso com a Zona Franca de Manaus diante dessa polêmica envolvendo a alteração da tabela do IPI que foi definida por meio de decreto presidencial. Vamos ouvir o que disse Marcelo Ramos. Mais importante que qualquer questão de natureza eleitoral que tenha sido debatida foi a reafirmação do compromisso do presidente Lula com o modelo Zona Franca de Manaus. E esse compromisso tem lastro, que é o lastro do cuidado que ele teve com o modelo enquanto foi presidente da República. Além do mais, da reafirmação da sensibilidade dele com a necessidade de vantagens comparativas para o Amazonas por conta da distância logística e principalmente por conta da questão ambiental. Você está ouvindo 18 Horas. Ouvimos então o deputado federal Marcelo Ramos, que falou do compromisso hoje durante a reunião, compromisso de Lula com a Zona Franca de Manaus. E não foi só isso também, né? Ele falou de Amazônia também, um compromisso com a Amazônia, com a nossa região. Exatamente, Artemisa.
A gente segue dando o nosso loop de eleições aí, falando outra notícia. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, confirmou que vai para o PSB, partido do deputado estadual Serafim Corrêa. Com a definição do partido, o PT já se prepara para lançar oficialmente a chapa Lula-Alckmin para concorrer à presidência da República. O lançamento deve acontecer no fim desse mês. Alckmin se reuniu com o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, com quem definiu diversos pontos. O maior deles é que a filiação dele não amarra outras candidaturas pelos estados, principalmente São Paulo, onde não há acordo, já que o PSB tem um candidato, que é o ex-governador Márcio França, e o PT também tem um candidato, que é o Fernando Haddad. Ainda não há uma solução nesse momento para definir como vai ser essa conjuntura política, mas o que foi definido foi a questão do partido. Geraldo Alckmin vai para o PSB e a partir desse passo... o ex-presidente Lula toma a próxima atitude, que é lançar a chapa, se lançar candidato à presidência da República. Mais um passo se dando aí, mais um passo nessa escada aí rumo à campanha eleitoral de 2022. Karime, Carlão. Ei, Cadu, Artemisa. Eu entendo, é o costume. Ei, Cadu, na semana passada, inclusive, no finalzinho da semana, nós conversamos sobre esse assunto e vamos falar sobre ele de novo. A questão dos projetos que reduzem os preços dos combustíveis. Parece que serão destaques essa semana aí, não é isso, no Congresso, Cadu? Parece não, vai ser, Carlão. Ok. O Senado Federal deve colocar em votação a partir de amanhã 2 projetos que prometem ajudar o governo a tentar segurar a alta do preço dos combustíveis ou pelo menos amortecer o impacto dos reajustes que estão por vir por causa da guerra na Ucrânia. O primeiro projeto muda a política de cobrança do ICMS, que é imposto estadual, sobre os combustíveis, criando uma espécie de tarifa única de ICMS para todos os estados. É um projeto controverso que ainda não tem acordo, mas essa pauta é de interesse do governo federal, que segue trabalhando no discurso de que a culpa dos últimos reajustes tem sido do ICMS. E tem outro projeto que institui um fundo bilionário para conter as instabilidades do mercado internacional. Esse fundo seria recheado com recursos do pré-sal. Essa ideia vem dos governadores que não querem mexer nas regras do ICMS. É uma pauta também controversa e ainda sem acordo. Carlão, o Poder Legislativo e o governo federal vêm se preparando para um baque no preço dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista hoje dizendo que a expectativa é de que haja um reajuste de 50%. Por isso, a pauta dos combustíveis é prioridade nesse momento. E ele criticou a política de preços da Petrobras, que é pautada no câmbio e também nas alterações do mercado internacional do barril de petróleo. A fala dele acabou mexendo no mercado de ações. Vamos ouvir o que ele disse. O barril de petróleo passou da casa dos 80 para 120 dólares. Tá? Agora, tem uma legislação errada feita lá atrás que você tem uma paridade com o preço internacional. Ou seja, o petróleo, o que é tirado do petróleo, leva-se em conta o preço fora do Brasil. Pode continuar acontecendo. Estamos vendo isso aí sem mexer, sem ter nenhum sobressalto do mercado. Não somos autossuficientes de petróleo. Leis feitas erradamente lá atrás, alteraram o preço do barril produzido aqui e o preço lá de fora. Esse é o grande problema. Nós vamos buscar uma solução para isso de forma bastante responsável. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o presidente da República, Jair Bolsonaro. Cadu. Artemisa, o discurso mudou, né? Antigamente o presidente da República criticava os governadores dizendo que a culpa era do ICMS. Agora que a coisa piorou, apertou pro lado dele, a guerra na Ucrânia piorou uma situação que já estava muito difícil, agora ele está cobrando aí uma mudança na política de preço da Petrobras, assunto que ele não tocava de jeito nenhum. Agora, Carlão e Artemisa, o preço do barril do petróleo sofreu uma disparada no mercado internacional, chegando a 140 dólares, equivalente a R$710. E com o preço dos combustíveis, e como o preço dos combustíveis aqui no Brasil já sofre com os reflexos no câmbio, com o mercado internacional de petróleo, nós vamos sentir a alta dos preços a partir dessa semana, gente. No estado da Bahia, onde a refinaria é privatizada, o diesel aumentou 25% e a gasolina aumentou 19%.
Por enquanto, a Petrobras não passou o reajuste ainda. Hoje, o governo passou a tarde em reunião com diretores da Petrobras, com especialistas na área de petróleo e gás e com representantes do Ministério de Minas e Energia, Economia e Casa Civil para tentar discutir uma política emergencial que evite o aumento excessivo no preço dos combustíveis. Até o fechamento do nosso roteiro aqui, o governo ainda não tinha se pronunciado. Estamos todos aguardando, gente. Carlão e Karime. Artemisa. Perdão de novo, Artemisa, gente do céu. Não, tudo bem. É um costume, né? Todos os dias a Karine aqui. Olha lá. Cadu, agora rapidinho, já estamos encerrando, né, a sua participação. O Brasil, então, enviou avião para a Polônia justamente para buscar os brasileiros que estão fugindo da guerra ali na Ucrânia? Foi uma ação tardia, mas muito importante, né, Artemisa? O avião da Força Aérea Brasileira decolou hoje por volta das 3 da tarde, da base aérea daqui de Brasília. O pouso em Varsóvia, na Polônia, está previsto para quarta-feira. O avião vai chegar em Varsóvia carregado com quase 12 toneladas de alimentos, medicamentos e itens de necessidade básica. E aí ele volta trazendo 40 brasileiros, 23 ucranianos, 1 polonês e 6 cachorros. Muita gente ainda vai ficar para trás. Cerca de 500 brasileiros viviam na Ucrânia e desde quando as tropas russas invadiram o país, eles estão se deslocando para outras áreas, inclusive para Varsóvia. Volto com vocês, Artemisa e Carlão. Ok. Uma ótima noite para você, Cadu, e a gente espera, né, que esses brasileiros que ainda estão por lá, né, possam voltar com segurança para o nosso país. Uma ótima noite, até amanhã. Tudo certo para eles, gente. Estamos na torcida. Valeu, Cadu. Cadu. Gente. Um abraço. Tchau. Valeu. 6h48, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Ministério Público do Amazonas abriu processo para investigar crimes praticados pelo governo do estado na segunda fase da pandemia no Amazonas, especificamente durante a falta de oxigênio nas unidades de saúde, fato que levou à morte dezenas de pacientes por asfixia. A investigação tem como base outro inquérito do Ministério Público Federal que trata sobre o mesmo assunto. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente é o repórter Hector Silva. O Ministério Público do Amazonas instaurou o procedimento administrativo para apurar objeto remanescente no tocante à ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal no Amazonas, que investiga crime quanto à atuação de agentes públicos diante da crise sanitária no estado do Amazonas. A ação visa investigar também possíveis falhas de planejamento para apoio logístico e opção por indicação de tratamento precoce com eficácia questionada no mês de janeiro de 2021, em face da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. A determinação foi assinada pela promotora Lissandra Xíxaro de Menezes, da 58ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública e publicada no Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas na edição do dia 3 de março. A reportagem do 18 Horas procurou o Ministério Público Federal, autor do inquérito civil que resultou na abertura de procedimento por parte do Ministério Público do Amazonas, para obter mais informações em relação aos envolvidos. Se são servidores públicos com foro privilegiado, como é o caso do governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, mas o órgão federal informou que, por se tratar de inquérito sigiloso, não poderia dar mais detalhes da investigação. Também entramos em contato com o Ministério Público do Amazonas, que ressaltou que as informações sobre o caso teriam de ser obtidas diretamente com o MPF, autor da ação. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. São 6h51. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é terça-feira. É com você, Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Isso aí, Carlão. Para essa terça-feira, 8 de março, olha, será de sol, só que com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura vai variar entre máxima de 31 graus e mínima de 23 graus. Mix. Economia.
Agora nós vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar subiu 0,03%, cotado a R$ 5,08. O euro seguiu em queda e fechou negativo em 0,58%, cotado a R$ 5,51. O Bitcoin também fechou negativo em menos 2,81%, cotado a R$ 193.664. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, despencou com a desvalorização das ações das companhias aéreas e fechou com queda de 2,52% aos 111.593 pontos. 18 horas. E agora vamos falar dos bastidores da política. Ainda estamos aí há 7 meses da eleição e já tem partido em crise. Explica pra gente aí essa história, Artemisa Gadelha. Partidos aí, né? Como é que tá isso aí, em crise? Esses partidos acho que estão como os corações meio partidos. Sim, Carlão, olha, as coisas não andam bem no PSOL, viu? Partido Socialismo e Liberdade. O partido está em crise e esse racha não foi uma briguinha à toa, não. 300 filiados anunciaram a saída da sigla. O anúncio foi feito neste domingo por meio de carta aberta pelo grupo político chamado de MAS, Movimenta Amazônia Socialista. Um dos motivos da saída seria a falta de um projeto político e social para o Amazonas. Em nota, o presidente estadual do PSOL, Amazonas, Raoni Lopes, lamentou a saída do grupo. Segundo ele, os companheiros não deram oportunidade para diálogo. Alguns nunca participaram efetivamente do partido e a saída foi por vontade própria. Raoni ainda afirma que as justificativas são questionáveis e levantou que a aproximação com a ex-senadora Vanessa Graziotin teria sido o estopim aí desse racha. E disse ainda, abre aspas, nossa principal diferença em relação ao grupo que saiu do PSOL é que esse grupo faz uma oposição software sobre esse governo Wilson Lima, ou seja, suave. E isso nos dividiu publicamente quando questionamos a crise da saúde em 2021. Fecha aspas. Mas para Marclise Siqueira, que concorreu nas eleições para a Prefeitura de Manaus como vice na chapa com José Ricardo do Partido dos Trabalhadores, ela que agora é ex-filiada e ex-dirigente do PSOL, para ela o problema não está relacionado com a ex-senadora Vanessa, não, e muito menos na abertura da construção eleitoral do PSOL a favor dela. Eu conversei com ela essa manhã. Vamos ouvi-la sobre este assunto? A notícia que corre de que a gente iria abrir mão da construção eleitoral a favor dela, isso é totalmente, não é uma verdade. Muito pelo contrário, a presença de algumas mulheres, como a Michele Endes, a Alessandrine Silva, a Patrícia Andrade, no PCdoB, era para nós fazermos uma candidatura forte, uma pré-candidatura forte para conseguir o mandato estadual na Assembleia Legislativa. Seria uma candidatura mista entre mulheres do PSOL e mulheres do PCdoB. Você está ouvindo 18 horas. Ela, inclusive, finalizou a nossa conversa dizendo que se trata, na verdade, de construir um projeto de esquerda forte, com capacidade eleitoral para se conseguir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E fez uma crítica pesada ao grupo que ficou no PSOL. Vamos ouvi-la novamente. Mas, infelizmente, o pessoal local não tem maturidade ainda política para entender esse processo. Mas sigamos, estamos construindo, faremos uma campanha assim que iniciar o período oficial linda, compartilhada com a comunidade, com muita força popular, para alcançar esse espaço e colocar mulheres em espaço de poder, que é o nosso objetivo final nesse processo das eleições de 2022. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então a ex-filiada e ex-dirigente do PSOL, Marclise Siqueira. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto e depois de receber várias críticas, vamos falar então do governador Wilson Lima em relação desse caso, inclusive com a redução do IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, que inclui produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Nós já falamos várias vezes aqui no 18 horas. E isso fere a economia
economia do estado. Então, o governador agora pretende ir a Brasília. Falamos também hoje sobre isso. Ele vai quarta-feira. Ele terá uma reunião, então, com o presidente Bolsonaro e a equipe dele para falar do assunto. Só que dizem por aí, Carlão, sim, que o time passou. E como nós já ouvimos várias vezes, Bolsonaro não está disposto a abrir mão do decreto. Carlão. Ok, 6h57, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima um aumento de até 13% na mortalidade mundial por tuberculose em 2021. Aqui no Amazonas, o número de casos da doença chama a atenção porque tivemos um aumento de 12% no registro de novos casos. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações e nós vamos conferir agora. O Amazonas tem a maior taxa de incidência de tuberculose do país, com 64,8 casos a cada 100 mil habitantes, segundo dados do Ministério da Saúde, registrando um aumento de 12% no comparativo entre os casos novos registrados em 2021, 3.209 casos, e em 2020, 2.853 casos da doença. O cenário epidemiológico de tuberculose do estado tem um indicador que preocupa, é a proporção de casos de abandono do tratamento para a tuberculose, que aumentou em 15,4% em 2020 para 16,3% em 2021, como explica o coordenador do Programa de Controle à Tuberculose aqui no estado, Jair Pinheiro. Uma série de estratégias deve ser implementada pelos programas de controle da tuberculose, além da detecção oportuna de casos e do tratamento adequado para o alcance de taxas de cura acima de 85%. No entanto, o diagnóstico e o tratamento da infecção latente por tuberculose é uma das estratégias que se apresenta como o maior potencial de acelerar os esforços para o alcance das metas assumidas pelos programas estaduais junto ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose e este junto à Organização Mundial da Saúde. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos. O tratamento da ILTB e a vacina BCG são importantes formas de prevenção e combate à tuberculose. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h59, vamos atualizar os números da Covid aqui no Amazonas com Artemisa Gadelha. O Amazonas registrou mais 3 mortes por Covid-19, segundo dados do boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do estado do Amazonas. Foram confirmados 319 novos casos da doença, o que totaliza 575.502 registros no estado. O total de vidas perdidas para essa doença desde o início da pandemia subiu para 14.132 no estado do Amazonas. Em Manaus, 7 horas em ponto. Vamos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Manaus viu hoje, mais uma vez, como os trabalhadores da educação e da saúde são tratados pelo governo do Amazonas. Na Assembleia, a maioria governista barrou um protesto de trabalhadores de saúde contra o secretário Anuar Samad, que estava, inclusive, sendo homenageado. Na sede do governo, os trabalhadores da educação lembraram, com um bolo de aniversário e tudo mais, que há 2 anos não são recebidos pelo governador Wilson Lima. Já tentaram mais de 100 vezes uma audiência com o governador e não conseguiram. O governo ainda deve um reajuste de 17% para os trabalhadores da educação. O sindicato informou que em 42 anos de história é a primeira vez que um governador se nega a dialogar com os trabalhadores da educação. Então, o que Manaus viu hoje foi uma assembleia que parece se vergar ao poder executivo. E um poder executivo que despreza os seus cidadãos, trabalhadores da educação. Esse é a situação. 18 horas. 7-1, Artemisa. Fechamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Ótima noite, Carlão. Obrigada pelo desafio de hoje. Obrigada a você também que acompanhou o programa 18 horas. Até amanhã. Tchau, tchau. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.